A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com essa série sensacional, Acalma Seu Coração. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amados, esse processo de santificação, onde nós estamos cada vez mais tendo paz com Deus, né, pelo sangue de Jesus, podemos crescer na paz de Deus no Espírito. Através do sangue somos salvos, mas através do Espírito nós podemos crescer, né? E então usufruir a vida transbordante. A salvação é apenas a entrada para aquela porta. Nós somos salvos para as boas obras, não é? Nós somos salvos do pecado para uma vida cada vez mais frutífera que glorifique a Deus. Então não adianta só ser salvo, né? É preciso entender que fomos salvos para uma vida transbordante e glorifica a Deus. Ontem nosso querido pastor Riclave falou sobre a importância, né, dessa santificação sincera, onde o Espírito Santo possa falar nas nossas consagrações, né, irmãos? Aqui diz, olha, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quando nós estamos desabafando com Deus em oração, Ele está nos ouvindo. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala bastante conosco. Mas por causa da nossa carne, da nossa soberba, muitas vezes Deus fala através da palavra e nós não entendemos ou não aceitamos. Então o Espírito Santo vai procurar cada vez mais também falar. Seja por sonho, né? Lá em Jó diz assim, que Deus procura uma ou duas vezes falar com o homem, aí ele não ouve, Deus fala por sonho, por pessoas, por circunstâncias, né? Deus sempre está procurando falar. E quando nós não estamos compreendendo esse falar de Deus, é porque o nosso coração não é sincero. Amados, quando o teu coração ele mistura a palavra de Deus com fé e é temente, humilde, Deus ele conseguirá falar com você, Deus conseguirá responder você. Deus tem alguma liberdade para responder por causa do sangue, né? Então essa liberdade inicial ela pode ser ampliada em muito, onde nós possamos ouvir cada vez mais a Deus, não é? Aí sim a maturidade de João 5, 19 e 30. Eu só faço o que eu vejo, viver por revelação. E eu só faço o que eu ouço. Olha só a comunhão, passo a passo. Essa comunhão com o Senhor, onde Deus fala e nós ouvimos. Nós falamos, Ele ouve. É bem típica da terra boa, daquele que está com sinceridade. A Bíblia diz que o sincero não será nem confundido nem envergonhado. Portanto, meus amados irmãos, quando o nosso coração ele é temente, não teima com o Senhor, ele continua falando. Mas quando nós não ouvimos, então Deus se cala. Olha, de Malaquias a Mateus tem 400 anos de silêncio. Porque Deus enviava os profetas, eles matavam. Enviava os profetas, eles matavam. Então Deus disse, olha, vocês não querem me ouvir, então eu não vou falar, né? Geralmente, quando a gente fala, eu não estou ouvindo a Deus, Deus não está falando comigo. Geralmente ele falou e nós não obedecemos, entende? Então a voz do Espírito vai ficando cada vez mais baixa e a voz da carne cada vez mais alta, quando teimamos com o Senhor. Agora, quando somos tementes e humildes e respeitamos o Senhor em consagração, em temor humilde, Deus falará cada vez mais. Como foi falado ontem na mensagem maravilhosa, a sondagem era uma oração dos pais da igreja. Todos eles faziam a hora silenciosa, a oração da sondagem. Senhor, mostra o que eu não estou vendo, né? E, irmãos, é incrível como isso acontece mesmo. Nós podemos estar lendo a Bíblia com a nossa mente, mas o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, né? Até nossas lágrimas de arrependimento precisam ser purificadas pelo sangue. Porque lá em Romanos 7,18, Paulo dizia, minha carne não habita bem algum. Então até a nossa consagração, Isaías 58, Deus não recebe. Né, os fariseus, eles jejuavam, Deus não recebia. Os fariseus oravam, ele não recebia. A Bíblia diz, como foi na vinda de Noé, a destruição, assim será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, toda a carne é vaidade. Eu na carne, como foi falado em outra mensagem, a intenção era sempre impura, sempre.
sempre tem alguma coisa a ver com barganha, sempre o que a gente faz é para tentar impressionar Deus e ser abençoado, né? Tudo que o homem faz na carne é obra de imundícia, né? Isaías 64:6. Carne para nada aproveita, né? João 6,63. Portanto, a consagração religiosa, que diz lá em Colossenses capítulo 2, aquela que eu estou tentando me justificar, né? É muito perigosa. Colossenses 2,13, que ela não serve. E Deus vai dar um sinal que essa consagração não está sendo recebida, né? A pessoa continuará caindo em pecados. Ela não vai conseguir ter vitória sobre o pecado. Aí está um sinal de que Deus não está recebendo esse jejum, essa madrugada com Deus, essa humilhação, porque a pessoa não é fortalecida. Deus não está conseguindo confirmar com o fogo, como confirmou a oração de Elias. Então, quando a consagração ela tem uma intenção impura, ou seja, tentando se justificar por obras. A igreja da Galácia, no capítulo 3, caiu nessa cilada, né, do desempenho. Eles começaram crendo que em Cristo eles seriam aceitos, depois começaram a adicionar, né, a consagração para ter mérito diante de Deus, né? Consagração. Então tem dois tipos de consagração, aquela para ter mérito e aquela para ter comunhão. Isso é uma linha tão tênue, tão sutil, que a pessoa pode não perceber. E o pastor Riclavo falou, pelo Espírito Santo, sobre essa questão da intenção. Entende? Você sabe quando a tua consagração está na carne, porque a intenção é impressionar a Deus, cobrir os seus pecados por consagração. Tem gente que peca e depois começa a se consagrar para tentar, vamos dizer assim, pagar pelos pecados. Na balança, né? Consagrei. Então tem aqueles que consagram jejum para receber emprego, jejum para receber cura, benção, quando na verdade a benção não é pela consagração, mas pela obediência de Cristo. Efésios 1:3, nós já fomos abençoados, né? Então, quando a gente se consagra para receber algo de Deus nesse sentido, a não ser comunhão, visão, intimidade, essa consagração tem uma intenção impura. Então, quanto mais a pessoa se consagra, mais atribulada ela fica. E eu posso falar isso, irmãos, porque quanto mais eu jejuava, pior eu ficava. Quanto mais eu buscava de madrugada a Deus e eu tinha pesadelos, e fui parar no hospício. No início da conversão, eu me sentia muito culpado, né? Então eu ia evangelizar com uma missionária chamada Regina, e quanto mais ela dava panfleto, mais ela se sentia feliz, porque ela amava as pessoas, estava evangelizando, porque Deus libertou a vida dela, e ela estava tão agradecida a Deus, então ela evangelizava. E eu ia evangelizar com ela, né? Mas eu estava angustiado. Então eu evangelizava para ver se Deus gostava de mim, ou se Deus ficava feliz com o meu evangelismo, ou se Deus, vendo que eu estava me dedicando no evangelismo, aí ele iria me dar paz, né? Porque eu estava angustiado. Era uma barganha. E aí eu abri a Bíblia e disse assim: porventura vocês são mais fortes que o Espírito do Senhor? Eu já não estou entendendo nada. Eu abri a Bíblia e caía a palavra de ira. Eu me consagrava, eu orava, e aí eu abria a Bíblia e caía a palavra de condenação, dizendo: não estou entendendo. Porque exatamente o que o pastor Riclavo falou. A intenção da minha consagração, ela era impura. Eu estava tentando me justificar pela consagração, e tem muitos pentecostais que vão parar no hospício por isso. Quanto mais eles se consagram, mais eles se sentem longe de Deus, porque Deus reside o soberbo, né? É soberba tentar entrar, se não pelo sangue, pela obra, pela obediência de Cristo, né? Quando a gente tenta entrar pela nossa obediência, aí vai ter um efeito contrário. Quanto mais você se consagra, mais atribulado e mais carnal, e mais você cai em pecado. E aí que a tentação aumenta mais ainda, o diabo dá risada, né? Então, a minha intenção ela era impura, e eu noto isso, irmãos, que quando a intenção ela é impura, Deus não confirma. Aí você pode ver um sinal. Quando a tua consagração, né, você ora, você medita na palavra, você se humilha, e parece que tudo fica pior no teu coração. Não tem paz, Deus não fala, Deus não responde. É porque essa consagração, ela está com uma intenção carnal, ou seja, é você que está se consagrando. Você não está indo ao Senhor pedindo para Ele te ajudar. Porque tem dois tipos de consagração, irmãos. Aquela que você está se consagrando para ter mérito diante de Deus, e aquela que você está se consagrando porque você quer conhecer a Deus, porque você está arrependido. Aleluia. Olha só, então o efeito vai mostrar, entendeu?
que tipo de consagração e que tipo de intenção. No meu caso, a intenção era horrível, né? Era tentar aplacar a ira de Deus fazendo coisas boas, né? E aí eu aprendi da pior maneira possível, que não funciona, né? E quanto mais eu me consagrava, mais atribulado eu ficava, entendeu? Então, como que a consagração com o Espírito Santo está na frente? Olha só, lá no Salmo 41:12 diz que é o Senhor que me põe na tua presença. Então, antes de eu ir para a Bíblia, eu preciso ir para o Senhor. Senhor, me ajuda a ler e entender. Tem gente que pega a Bíblia com a mão, nem pediu perdão. Sabe aquele negócio de bibliologia? Abre numa página e diz, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E abre a Bíblia, não entende nada, porque ele é com a mente. Então o que acontece? Nós precisamos de Jesus para chegar no Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então com temor e tremor debaixo do sangue de Jesus, entendeu? Aí sim Deus vai falar com você. Se você vai querer que Deus fale com vocês, tem que conhecer a Bíblia, não é ficar abrindo a Bíblia à torta direito, né? Tem conta uma história que um homem, ele pediu para Deus o que ele tinha que fazer, né? Aí ele abriu a Bíblia e caiu aquele texto e Judas foi se enforcar. Ele falou, meu Deus! Aí ele falou, confirma, Deus abriu, caiu aquela passagem e tu vai e faz o mesmo. Mas é texto isolado que não tinha nada a ver, entendeu? Então o inimigo, ele usa a mão do camarada para entender errado, para abrir na página errada, né? Agora, se você disser, Senhor, fala comigo, cobre com o teu sangue, tem misericórdia, e orar, ler um texto da Bíblia, Deus vai falar, ou se você abrir numa página, Deus vai te guiar com a tua mão. Aí ele está no controle da tua consagração, né? Você vai jejuar, você pede Deus, esteja comigo nesse jejum, me ajude a jejuar. Você vai orar, você diz, Senhor, me guia essa oração, né? Você vai pregar, Senhor, eu não sei pregar, me ajude a pregar, esteja comigo, cobre com o teu sangue. Quer dizer, aquilo que você faz na dependência da graça, né, irmãos? Aquilo que você faz, mas quem está no controle daquilo é o Espírito Santo. Aí ele se torna responsável por consertar a tua consagração e purificar a tua intenção. Porque, veja bem, sempre que eu estiver no controle do meu evangelismo, da minha consagração, ela será imperfeita, entende? Então eu preciso do Senhor, né? O Senhor diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então eu preciso do Senhor para ir ao Senhor. Né? Então ele é o caminho. Quando eu aprendo que eu não posso fazer nada de bom para Deus, eu só posso fazer com Deus. Tem muita gente fazendo coisas para Deus. Isso é bobagem. Se nós somos o corpo e ele é o cabeça, nós temos que fazer com Deus. É que nem um casamento. Você não pode fazer um filho para a sua esposa, tem que fazer com a sua esposa. Então, quando você entende que isso é adultério. Então, tudo que eu faço para Deus, como eu estava fazendo no início da minha conversão, isso é adultério, é obra morta. Isso não passa pelo fogo. Agora, aquilo que tem a participação dele, ele conserta. Se você está sem entendimento, ele dá. Porque você está dando, reconhecendo que sem ele você não pode fazer nada de bom. Mas nada mesmo, irmão. Eu não posso trazer esse ensino aqui, eu não consigo. Se Deus não colocar unção, não vai adiantar nada. Eu posso impor as mãos, não acontece nada. Então, essa dependência completa, né? Então, a mensagem que ontem o pastor Reclar trouxe tem muito a ver com isso. É a mesma coisa. Inclusive, na parte 6 eu estava falando sobre o fato do sangue nos levantar quando caímos, nos ajudar depois que pecamos, não é? Mas que o Espírito nos ajuda a não cair e não pecar, né? Essa é a paz de Deus, não só paz com Deus. Eu quero que você continue ouvindo essa série. Se você não ouviu ontem a mensagem do pastor Reclave, tá aí no nosso YouTube. Chama-se Gerados pela Graça à Noite. Tem uma capa amarela. Ouça para você ver que fala exatamente isso. Que se nós não pedirmos a participação do Senhor no que estamos fazendo, se Ele não tiver essa liberdade, o que nós fazemos é uma obra cega, sabe? Porque tudo em nós é imperfeito, até nossas lágrimas têm que ser cobertas com sangue para Deus aceitar. Nosso jejum tem que ser dirigido pelo Espírito, consertado pelo Espírito. Porque muito da nossa consagração tem vaidade, irmãos, entendeu? Muito da nossa oração tem coisas que nem Deus mandou a gente falar. Na pregação também, como a gente fala e acrescenta coisas que não era para ter falado. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que mesmo a pregação dos mais bem dotados, na Bíblia viva, né, é ainda muito perfeita. Quer dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, a gente está crescendo. Hoje eu vejo que os meus estudos, né,
Pregação é bem melhor que 10 anos atrás. Mas, se eu for ouvir daqui 10 anos os estudos que eu trago hoje, eu já melhorei. O conteúdo é o mesmo, mas a forma melhora, né? A profundidade, as revelações, ilustrações, quer dizer, conforme você vai melhorando, aquilo que você faz, o fruto que você faz, melhora. Você não estava mentindo há 10 anos atrás, estava pregando a palavra. Mas à medida que a tua alma melhora, você consegue pregar melhor, falar as mesmas coisas de uma maneira mais ungida, simples. E quanto mais ungido, mais as pessoas entendem, mais ungido. Mais simples. Jesus, ele se fazia entender por pescadores, homens simples. Então, quanto mais complicado é mais carne. Quanto mais simples, quanto mais ungido, até uma criança entende. Então, quer dizer, nós estamos melhorando, irmãos. E conforme nós melhoramos, o fruto vai melhorando. Por quê? Porque é produzido nele. A nossa dependência do Senhor é maravilhosa. Ou seja, quando nós, como foi pregado ontem, abrimos para que Deus fale, né? Tem que ser uma mão dupla, não é só você falar com Deus, não é só você abrir a Bíblia, mas você tem que depender dele. Senhor, eu estou lendo a Bíblia, fala comigo, se revela para mim. Senhor, eu estou jejuando, fala comigo, Senhor, mostra. Quer dizer, essa abertura que fez com que Daniel fosse elogiado e se tornasse o homem mais sábio do Oriente, porque ele não era um homem de oração, ele era um homem de oração correta. Há muita reza, muita oração, irmão, que Deus não responde. Em Daniel 10:12 diz assim, desde o primeiro dia em que aplicaste a se humilhar e a compreender, né, são ouvidas suas orações. Ou seja, Daniel era um homem que buscava conselho com Deus. Ele não ficava aconselhando Deus, né? Tem gente que quer aconselhar Deus em oração. Deus faz assim. Ô Deus, por que o senhor não faz assim? Mas Daniel, ele era um homem que tomava conselho com Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, diz: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E no livro de sabedoria diz que a sabedoria está nas ruas, clamando, quem quer, tal, né? Se oferecendo para dar instrução. Mas as pessoas acham que já têm sabedoria. O grande problema da nossa carne, que ela é muito religiosa, ela acha que está pronta, irmão. Então ela pensa que sabe orar. A Bíblia diz: você não sabe orar. A gente diz: eu sei. A Bíblia diz assim: ninguém pode domar a sua língua. A gente diz: eu sei. A Bíblia diz: a palavra de Deus é espírito, né? É revelado aos humildes. A gente diz: eu sou humilde. Quer dizer, então essa pretensão, ela faz a gente perder muita oportunidade. Por quê? Por que Deus dá revelação aos humildes? Porque os humildes são aqueles que sabem que não podem alcançar. As coisas de Deus nós não podemos alcançar com investigação intelectual. Elas são reveladas, né? Por exemplo, essa série que nós estamos tendo aqui, Acalme Seu Coração, você pode ver a profundidade. Eu não teria condição mental de alcançá-la, produzi-la, ou dizer assim: eu vou fazer uma série assim. Isso está muito além da capacidade humana de fazer uma série de 12 partes de 20 minutos. Você sabe, isso aí, 12 partes de 20 minutos, dá 3 horas falando sobre como é que Deus consegue acalmar o nosso coração. Não é apenas tirando os problemas, não é apenas perdoando os nossos pecados, mas Deus acalma o nosso coração nos reconciliando com Ele, nos ajudando a entender o que Ele está procurando fazer, procurando falar, procurando mudar em nosso coração. Então, a consagração, como foi pregado ontem pelo pastor Ricardo, tem muito mais a ver com o que Deus está fazendo do que o que nós estamos fazendo. Você sabe que a salvação primária foi o que Jesus Cristo fez. Você entende? O que Cristo fez nos salvou. Mas a santificação tem muito mais a ver com o que o Espírito está fazendo. Você está orando, mas é o que Deus está fazendo na tua oração. Você está pregando, você está impondo as mãos. Você está lendo a Bíblia, mas o ingrediente aí é o que o Espírito está tendo liberdade para fazer. Porque Elias orou, mas se Deus não mandasse fogo não adiantava nada. Moisés levantou o cajado, mas Deus que abriu o mar. Josué rodeou Jericó, mas foi Deus que derrubou. Quer dizer, então a participação, a confirmação de Deus é tudo. A confirmação soberana, né? Ou seja, a parte de Deus participar da nossa consagração, da nossa pregação, do nosso evangelismo, até mesmo para ofertar. Não é você pegar uma nota e falar: vou dar essa, né? Perguntar para Deus: Deus, qual é a oferta que o Senhor quer que eu dê? Entende? Quer dizer, depender de Deus para tudo.
Quanto mais dependente do Senhor, mais sabedoria você recebe. Quanto mais temente, mais sábio. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Porque nós, se pensamos que sabemos alguma coisa, não sabemos nada. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que a única sabedoria, a única fonte de sabedoria é o Espírito Santo. Só Ele pode nos mostrar. Nós temos uma batalha espiritual que nós não podemos pôr em boa ordem, não podemos compreender. A gente vê 1% do quadro no visível, né? Mas quem é que revela, quem é que vai à frente, quem é que nos dá sabedoria? Daniel disse, é o Senhor que dá a sabedoria. Portanto, a sabedoria vem do Senhor